Oi, gente! Vamos ficar bem? E como não ficar bem pertinho da natureza, né? É sempre bom a gente reverenciar as belezas que Deus nos proporciona. Depois de um longo tempo, estamos de volta para falar de saúde física, mental, emocional, espiritual e energética. Estamos vivendo cada vez mais momentos conturbados, né? Em que é necessário a gente refletir os aspectos que nos deixam com saúde. E eu ia falar de um assunto, resolvi mudar de ideia, acho que intuitivamente, para falar sobre o número de pacientes que vem aumentando no meu consultório com queixas de cefaleia, tonturas, vertigens, labirintite, crises de enxaqueca. E eu achei importante a gente falar um pouquinho sobre essa estrutura que faz parte dos 5 sentidos da vida, como eu já venho falando com vocês repetidas vezes, que é o ouvido. E como uma estrutura pode ter relação com o corpo inteiro, como é com o olho, como é com a boca, como podem estruturas importantes que estão aqui acomodadas dentro do nosso crânio interferir na nossa postura, interferir no nosso sistema digestivo, na forma como nós nos alimentamos, interferir na qualidade do nosso sono e interferir até na nossa capacidade de cognição, memória. Fiquei muito preocupada de ouvir relatos de pacientes se queixando até de não conseguirem trabalhar em função das questões relacionadas ao ouvido. E existe uma questão do ouvido que ela hoje está sendo muito mais difícil de gerenciar em função do todo, que é o zumbido. Esse som que o paciente ouve, você já deve ter tido em algum momento da sua vida, essa percepção do apito, do barulhinho do zzz, né? Esse barulho da água, né, no ouvido. E esse zumbido, gente, ele tem incomodado muito e tem sido responsável por inúmeras abstenções no trabalho, tem sido responsável por incômodos generalizados na cabeça, no pescoço, no corpo todo. E o zumbido ele pode ser multifatorial e uma boa parte do zumbido pode ser de origem metabólica, relacionado a diversos fatores nutricionais e também medicamentoso. É importante a gente ressaltar que a intoxicação medicamentosa, em especial pessoas que se automedicam, correm o risco de danificar, prejudicar o equilíbrio desse sistema muito delicado que é o sistema vestibular. Para falar do ouvido, é necessário a gente estudar muito anatomia, entender muito sobre fisiologia, a parte neural, vascular, ou seja, o profissional é um profissional formado, capaz de entender e diferenciar, por exemplo, o que é uma tontura de uma vertigem, que estruturas do ouvido estão complicando, né, estão atrapalhando o bom funcionamento do equilíbrio do corpo ou do corpo como um todo. Minha pergunta para vocês sabem a diferença entre tontura e vertigem? Vocês sabem por que você fica em pé e você está andando em linha reta e você não esbarra em ninguém? Você estabelece um foco, eu quero ir até ali. E aí você vai, tem aqui uma mesa, eu não esbarro na mesa. Tem aqui uma cadeira, eu não esbarro na cadeira. Ou o contrário também é verdadeiro. Você conhece pessoas que esbarram em tudo? Que vão andar num lugar e passa a mão num lugar, passa a mão no outro, bate, fica roxa. Tudo isso, gente, são receptores proprioceptivos, o nome parece difícil, mas não é. É como se eu tivesse no meu corpo algumas células capazes de detectar o movimento humano e fazer uma relação direta com esse sistema vestibular, junto com o sistema ocular, o sistema manducatório, e assim a gente estabelecer, né, graças ao equilíbrio da função de todos esses sistemas, a nossa cabeça ereta, manter a boa postura, manter algo que nós normalmente fazemos, que é a horizontalidade do olhar. Tudo isso é regulado por sistemas intrínsecos e extrínsecos, ou seja, eu tenho sistemas aqui dentro e eu tenho aqui fora sistemas de regulação para isso. E como podemos, né, ajudar o corpo a detectar alterações que estão vindo do ouvido, dos olhos, da boca,
né? O corpo ele vai dando sinais, pequenos sinais no início, depois o corpo vai estabelecendo uma verdadeira conversa. E essa conversa, através desses receptores, que também são conhecidos como sensores, é como quando você entra numa loja, que apita aquele sensorzinho do barulho, que tá lá a roupa com a tarja, né? Aquela tarja magnética. Assim é o nosso corpo. Existem sensores específicos que vão avisando para você uma pequena dor de cabeça, uma dorzinha na cervical, uma leve tontura na hora de deitar e levantar. São pequenos sinais de que o seu corpo está falando que em algum lugar está precisando de equilíbrio. Em relação ao ouvido, o zumbido é um desses sinais, a tontura, a vertigem, os vômitos, os enjoos. O corpo inteiro vai trabalhando através de sensores específicos para avisar você que você precisa olhar para aquela área com mais cuidado. E importante também perceber que o seu corpo vai estabelecer adaptações. Ele vai se adaptando, a nossa postura, ela vai se adaptando de acordo com a disfunção que vai ser estabelecida. Então é comum a gente ver uma retificação da coluna cervical, um aumento da lordose. O corpo inteiro vai perdendo os parâmetros de boa postura para se adaptar às disfunções nessas áreas do nosso corpo. E não só relacionada à cabeça, com os sentidos, mas relacionada ao nosso corpo, às nossas vísceras, que também exerce uma influência muito grande sobre todos os nossos sistemas. Fica aqui uma dica para vocês. Ouvido, boca, nariz e olhos são sistemas de captação e sistemas de resposta também. É através desses sistemas que você estabelece uma comunicação com o mundo e o mundo se comunica com você. Fiquem atentos a esses pequenos sinais e percebam como que está o mundo ao seu redor, como que é o olhar ao seu redor em relação ao que está acontecendo com a sua coluna, com o seu corpo. Uma dica que eu dou em relação ao ouvido é você ter uma higiene eletromagnética. O que é isso, gente? É vocês cultivarem o hábito de manter distância daquilo que danifica o ouvido. Não só o ouvido, como todas as outras estruturas, né? Vamos pensar. O celular, hoje é o objeto que talvez a gente mais manuseie, né? Ele danifica o ouvido? Sim. Se você puder manter uma suave distância do celular para você falar, você já deve ter percebido que se ficar muito tempo com o celular no ouvido, ele começa a esquentar e esse calor provoca um dano muito grande nas células do ouvido. Se você puder observar quando o celular estiver ali com 2 pauzinhos, nesse momento ele está pedindo mais sinais de Wi-Fi. Nesse momento, evite estar falando ao celular. Tenta falar no celular, gente, quando tiver com os 4 pauzinhos, com a bateria totalmente carregada, que ele vai pegar menos sinais de Wi-Fi. Elevadores. Evite ao máximo falar ao celular dentro do elevador, porque o elevador, gente, é uma caixa que fecha, veda. Então o sinal do Wi-Fi vai ficar batendo e entrando no seu corpo. E como você está falando ao celular, vai entrar diretamente ao seu ouvido. O ouvido também é uma estrutura que responde aos estímulos das nossas emoções. A gente não podia deixar isso de fora. Então, ouça boas coisas. Sejamos filtros para os nossos sentidos, em especial o nosso ouvido. Espero que você tenha gostado. Dá o seu joinha, o seu like, assina o canal e até a próxima. Um grande abraço a todos. Fiquem com Deus.